Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 61. O mundo, realidade e monstros. Há uma grande diferença entre ouvir e ver com meus próprios olhos. É um verdadeiro choque. Lady Paistos diz isso enquanto coça a mancha cobrindo o olho direito enquanto inspeciona Vinnie. A sala de estar da mansão Earthstone é banhada pela luz da manhã. 3 divindades vieram à nossa casa: Lord Takemikazushi, Lord Miyashi e Lady Paistos. Seus olhares atordoados estão focados na garota que se esconde nas minhas costas. Um monstro que não ataca as pessoas e é capaz de se comunicar. Isso poderia reescrever nossa compreensão do mundo mortal, talvez até mudar o que antes considerávamos senso comum. Eu não acho que podemos perfeitamente varrer isso debaixo de um tapete apenas chamando de irregular. Os deuses não se incomodam quando nós, a família, observamos do lado de fora. Então, nenhum de vocês tem alguma experiência com isso, eu entendo. Lady Estia dá um passo mais perto de suas amigas e pergunta mais uma vez, mas Lady Paistos apenas sacode a cabeça de um lado para o outro. Para perturbar até os deuses, a própria existência de Vinnie deve ser extraordinária. Se alguém tivesse alguma informação, não seria o clã, eu me pergunto. Sua conversa continua até que a sugestão de Lady Paistos envia arrepios na espinha de todos. Até eu reajo depois que ela traz a guilda. Tu podes estar certo. Existe a possibilidade de que eles saibam mais do que nós agora, mas esteja avisado, ir ao clã para obter informações é perigoso. A guilda age como o corpo governante de horário, além de seu papel no gerenciamento de todas as atividades relacionadas a Dungeon. As chances são boas que eles estão mais bem informados sobre a condição atual da Dungeon do que nossa família solitária. Por outro lado, há uma boa chance de eles reterem conhecimento proprietário. Funcionários de baixo escalão, como Eina e outros, não sabem sobre muitas coisas, por exemplo, as informações secretas sobre nossa luta contra o Golias Negro. Mas então, novamente, estaríamos em uma situação ruim se eles descobrissem sobre Vinnie. Nossa família obviamente estaria em uma posição incrivelmente perigosa se a notícia for de que estamos abrigando um monstro. Especialmente Vinnie, o epítome dos irregulares. Na pior das hipóteses, ela poderia ser levada para a experimentação ou quem sabe o que. Com todas essas ideias assustadoras passando pela minha cabeça, não posso deixar de concordar com a avaliação de Lord Miyashi e do Lord Takemikazushi de que é muito arriscado consultar o clã. Minha deusa cruza os braços, uma expressão amarga no rosto. No final, Lady Paistos diz que não pode fazer qualquer promessa, mas ela vai olhar para ela mesma e nos informar se ela encontrar algo importante. Quanto ao que fazemos daqui, eu gostaria que Bel e os outros fizessem uma viagem para Dungeon depois que as outras divindades saem. Nossa deusa nos encara enquanto ela aborda o assunto. É dolorosamente óbvio que há um limite para o quanto podemos aprender na superfície. A única opção agora é expandir nossa investigação para a Dungeon. 6 dias se passaram desde que conheci Vinnie. Revendo tudo o que aprendemos nesses dias, a deusa nos pede para voltar ao local no 19º andar, onde encontrei Vinnie e procure por pistas. Como a Lily mencionou antes, não somos os únicos a investigar monstros falantes. A situação pode mudar a qualquer momento se quisermos fazer um movimento, quanto mais cedo melhor. Sim. Nós temos que ir. Mikoto e Haruhime ficam tensos quando Lily os lembra de seu primeiro dia procurando pela cidade. O elfo expressa seu acordo. Estamos apenas em pé agora. Nesse ritmo, a situação pode se afastar de nós. Trocando acenos, decidimos expandir nossa busca na Dungeon. Desculpe por isso, todo mundo, eu quero saber o que está acontecendo também. Estou contando com todos vocês. A deusa olha para todos nós por sua vez. Lembrando-me do choque de Lady Paistos e de outras divindades depois da intenção sincera de nossa deusa, percebo mais uma vez que estamos entrando em território desconhecido, onde nem mesmo os deuses sabem o que está acontecendo. Minha pele está rastejando. Bel, está tudo bem. Eu voltarei antes que você perceba. Vinnie olha ansiosamente para mim.
Eu digo as palavras tranquilizadoras usuais e faço o meu melhor para sorrir. Tem sido um tempo desde que apenas nós três percorremos a dungeon. Isso é porque nós não fomos rápidos recentemente. Saio pelo portão da frente do solar com o Elf, grande espada por cima do ombro, e Lily, com a mochila amarrada atrás dela. Os que estão indo para a dungeon são Lily, o Elf e eu. Mikoto e Haruhime estão ficando para cuidar de Vini e cuidar de nossa casa. É o nosso celular original de 3 homens. Que nostálgico. Eu compartilho um sorriso com meus 2 amigos que lutaram comigo desde antes de se juntarem à minha família. Tenha em mente que o nosso destino é o 19º andar. Honestamente, a Lily está preocupada com o fato de nós 3 irmos sozinhos. A viagem de ida e volta do site, mas nossa investigação pode demorar mais de um dia. Bom ponto. Não quero ficar longe de casa por mais tempo do que temos de ser. Sim, verdade. Lily expressa suas preocupações enquanto seguimos para a avenida da cidade mais próxima, a Southwest Main Street. Chegamos ao 18º andar no outro dia, mas isso foi como uma equipe de 5 membros. Sem mencionar que Mikoto e o Elf tiveram o benefício do level boost de Haruhime. Tendo viajado para o ponto seguro algumas vezes, estamos bastante familiarizados com o layout da dungeon, e também como lidar com os monstros que se desovam nos andares intermediários. Chegar lá como uma equipe de 3 pessoas não deve ser um problema muito grande. A única preocupação é que isso possa nos levar um bom tempo para fazê-lo. Sem Mikoto e Haruhime, é natural que o perigo aumente, e confiar demais nas espadas mágicas de Elf e nas bombas fedidas de Lily, que tem um número limitado de usos, seria um plano terrível. Então teremos que ser mais cuidado e devagar. E uma razão mais crua é que não quero ficar longe de casa por muito tempo, desde que deixamos Vini e os outros de lá. Embora antes de conhecer todo mundo, eu costumava ir para a dungeon sozinho o tempo todo, por isso tenho a sorte de ter essas preocupações, mas, como uma nota lateral, sempre que eu visito Rivera, eu ouço frequentemente sobre aventureiros de classe alta especializados em solos que viajam regularmente de ir para o piso seguro sozinhos, especialmente aqueles que são level 3 como eu. No meu caso, porém, tenho uma enorme falta de experiência e os níveis intermediários, um lugar em que estamos totalmente preparados para morrer, me deram um tipo complicado de trauma. No mínimo, eu particularmente não quero ir mais para lá. Eu sei que o Elf e eu subimos de nível desde nossas primeiras tentativas de nos aventurarmos tão longe, mas não podemos baixar a guarda. Sem mencionar que queremos chegar ao 19º andar o mais rápido possível. Eu pego o vasto céu azul e tento dar uma boa ideia, e então o rosto de um certo aventureiro aparece em minha mente. Claro que ela poderia ter algo no meu rosto. Não. Chegamos a sempre movimentada ao West Main Street. Eu propositalmente tento evitar encontrar um par de olhos azul celeste, em vez disso, observando o fluxo constante de carruagens puxadas por cavalos e aventureiros passando. Tem algo errado, Bel. Você está olhando para Liu desde que chegou aqui. Não, nada está errado. Estamos na frente da mestra benevolente. Sir fez o almoço para mim de novo hoje, então eu estou passando para pegá-lo. Ela prepara uma refeição para mim todos os dias, incluindo dias em que não entramos na dungeon. Naqueles dias, ela o alimenta com os outros membros da equipe e pede feedback, ou pelo menos é o que ouço. Humildemente agradecendo, eu recebo a cesta de almoço dela, mas ela aponta que meu olhar continua vagando na direção da mulher elfa. Parece que meus pensamentos estão aparecendo no meu comportamento. Basicamente, é possível pedir ajuda a Liu nesta viagem? Ou algo assim. Ter um ex-aventureiro com habilidades incríveis como a dela em nosso grupo seria tudo menos garantir-nos chegar ao nosso destino em nenhum momento. Mas pedindo-lhe para vir só porque seria conveniente para nós. Eu acho que isso está indo longe demais. Nós não poderíamos ter ganho o jogo de guerra sem ela, e ela veio em nosso socorro tantas vezes que tirar vantagem dela assim seria rude. Eu forço um sorriso para Cirilio, tentando encobrir as coisas, mas, Sr. Bell, não temos nada a perder, então, por favor, peça à senhorita Liu para nos ajudar. Espere um segundo, Lily.
Não podemos nos dar ao luxo de ser exigentes quanto aos nossos métodos. Não temos escolha senão fazer este pedido. No entanto, Lily puxa a parte de trás da minha camisa e sussurra seus pensamentos. Ela está certa. Já é bem tarde de manhã, então aposto que outras pessoas como Luca ou Daphne já levaram suas equipes para Dungeon. É tarde demais para pedir-lhes para nos acompanhar, mas ainda assim eu me viro em um esforço para dissuadi-la o mais silenciosamente possível, mas eu desisto assim que Lily fala de Vini. Não há nada que eu possa dizer. Ainda indeciso, enfrento Lewis novamente antes de tentar negociar. Você está tentando alcançar o ponto seguro? Se sim, isso é muito a pedir depois de tudo. Deixando nosso verdadeiro destino no 19º andar, afirmo que estamos tentando chegar à Riviera. Na resposta de Liu, minha voz e meu corpo diminuem enquanto a vejo parada, segurando uma das bandejas do bar. Bel, por que você quer ir até lá? Bem, você vê, há algo que temos que fazer hoje, meio que como uma missão. Sir inclina a cabeça, mostrando sua confusão, enquanto tento soar o mais convincente possível, mas sua expressão nunca muda, e seus olhos azul celeste sem piscar olham para mim. Eu não posso encontrar o olhar dela, então eu deixo o meu vagar. Eu me sinto culpado por esconder algo em face de tal sinceridade. Lily e o Elf suspiram com meu comportamento suspeito, ou melhor, com minha incapacidade de mentir. Senhor Crânio, devo me desculpar, mas tenho muito trabalho a fazer no momento. Essas foram as palavras exatas que eu esperava, a inevitável rejeição, quando do nada Bel Crânio. Uma voz assertiva vem de trás de mim. Todos nós giramos ao redor para encontrar uma mulher bonita e selvagem com uma mão descansando em sua cintura cheia de curvas. Aisha. Meus olhos pousam em Aisha Belka, que está usando roupas adequadas para uma dançarina. Anteriormente membro de alto escalão da Star família, ela é uma aventureira de segunda linha e uma amazona apaixonada. Ela também foi um dos poucos aliados de Haruhime quando foi forçada a trabalhar como prostituta. Ela tem pernas longas e bonitas, pele bronzeada de bronze, como mostrado pelo estômago exposto. E, acima de tudo, um fascínio intenso emanando de todo o corpo dela. Todo homem na rua está esticando o pescoço para olhar melhor para ela. O que você está fazendo aqui? Queria checar aquela raposa magricela e talvez ver seu rosto, então eu passei por sua casa, apenas para ouvir que você foi para Dungeon. Eu ia voltar sem mais barulho, mas aqui está você. Não tenho sorte. Quando Aisha se aproxima, sua resposta parece convincente. Esta não é a primeira vez que ela nos faz uma visita para ver se Haruhime está bem. O Elf e Lily interagiram com ela de vez em quando. Hoje não foi como ela planejou, mas ela acabou nos esbarrando no final. Se você não se importa de eu perguntar, o que vocês estão fazendo saindo de um bar? Aisha olha para trás e para frente entre os nossos grupos e faz uma pergunta própria depois que eu a apresento rapidamente para Liu e Sir. Hesito um pouco, mas depois explico a situação sem falar muito sobre Liu. Oh. Então você precisa de uma escolta. Eu vou aceitar isso. Você está indo para o ponto seguro e voltando, sim? Moleza. Fácil. Babá. Todos ficam surpresos com a resposta de Aisha, incluindo o Elf e Lily, e também Sir e Liu. Você tem certeza? É uma missão como qualquer outra. Enquanto houver uma recompensa, não tenho motivo para dizer não. Além disso, sempre quis tentar entrar na dungeon com você. A primeira parte foi muito trivial, mas ela disse a segunda com um sorriso encantador enquanto cruzava os braços. Suas roupas são tão reveladoras que poderiam facilmente ser confundidas com roupas íntimas, e ela está empurrando seu decote amplo, igual ao de Lady Estia. Eu sei que o comportamento consideravelmente sensual de Aisha fez minhas bochechas pegarem fogo. Estou ciente de que tenho dificuldade em interagir com essa essência da Amazona. Sua personalidade ousada é parte disso, mas a visão constante de sua pele escura vibrante, junto com seu decote provocativo, me faz corar furiosamente. Enquanto isso, o olhar de Lily e o sorriso largo de Sir estão realmente me assustando. O suor escorre da minha testa, mas honestamente, ter um aventureiro de segundo nível como ela vem conosco seria uma grande ajuda.
Dessa forma, eu não teria que arrastar Liu para isso. Aisha estreita os olhos no momento em que o pensamento passa pela minha mente. Mas apenas avisando você, eu não sou barato. Eek. Seus braços deslizam em volta dos meus ombros como uma cobra e me puxam para perto. Estou apavorada antes mesmo de sentir o corpo macio de Aisha pressionado contra o meu. Principalmente porque ela está lambendo os lábios bem na frente do meu rosto. A cena assusta Lily e Sir, enquanto o elfo solta um suspiro exasperado. Até mesmo Liu, que não disse uma palavra, franze a testa. Qual é a recompensa? Oh, você lembra, certo? Desde a última vez que perdi minha chance de entrar. Memórias de pesadelo de serem caçadas no bairro do prazer brilham diante dos meus olhos. O perfume almiscarado de Aisha e a pele cor de trigo trazem de volta o terror que eu passei naquela noite. Com o sorriso carnívoro em seus lábios, todo o sangue escorre do meu rosto, me deixando pálido como um fantasma. Apaga-se dele como uma espada passando, uma bandeja de madeira rasga o ar com uma velocidade assustadora. Aisha evita a barra vertical no último momento possível. Finalmente livre, mudo meus olhos trêmulos na direção do porta-bandeja. Um olhar frio como nunca vi antes está emanando dos olhos azul celeste de Liu. Afaste-se, Amazona. Não permitirei que você faça atos obscenos com ele. O guerreiro da Amazona não se intimida com o brilho do Ártico. Em vez disso, ela parece animada para uma luta, os lábios se curvando para cima. Oh! O que é isso? Dizendo que você tem sentimentos sobre este macho. Não me entenda mal. Ele já foi contratado para o parceiro prometido. O que ela está falando? Bem, isso não é interessante? Eu estava planejando confiar a ele uma irmãzinha minha. Por favor, evite dizer tolices ridículas. Você só causará problemas para o Sr. Craneu. Tudo bem, entendi. Nós teremos nosso gosto primeiro, e então você e seu amigo podem começar segurando suas mãos como um bando de elfos. Eu me recuso a confiar nele para alguém de tão mau caráter. Eu aconselho você e sua irmã a se retirar. Um argumento feroz se desdobra bem em frente aos meus olhos arregalados. Aisha olha para Liu com sua vantagem de altura, mas o elfo não está recuando. Eu quase posso ver faíscas voando agora. Fatos e hipóteses vão entre as duas mulheres e não tenho ideia do que está acontecendo. Os elfos exigentes podem ter tanto problema em encarar olho a olho com as amazonas desinibidas quanto com anões, se o relacionamento deles não for realmente pior. Pensando nisso, começo a soar as balas enquanto os olhos ameaçadores de Liu se encontram com o sorriso provocador de Aisha. Sir, minhas desculpas. Eu estarei ausente por metade do dia. Por favor, informe a Mamma Mia. Liu. Essa mulher é perigosa e não pode ser deixada sozinha. Eu vou participar desta missão para proteger a castidade do Sr. Craneu. Eu voltarei à noite. Você tem minha palavra. Castidade. Liu não tirou os olhos de Aisha enquanto ela falava. Até mesmo Sir está perplexo. Ela está falando sério sobre me proteger da influência do mal de Aisha, ou ela coloca esse esforço em tudo que faz, ou um forte senso de lealdade e coragem a motiva. Isso não é brincadeira. Bem, parece que, por acaso, adquirimos 2 valiosos aliados para essa jornada, e isso é uma coisa boa. Deve ser difícil ser um aventureiro famoso, com pessoas de olho em você o tempo todo. Liu estar entre Aisha e eu como um cavaleiro. Eu fico olhando fixamente para os dois enquanto os comentários de Lily e o elfo alcançam meus ouvidos. Mas eu acho que foi a pena na voz de Welf que mais doeu. Com o apoio prometido de Liu e Aisha, Sir nos viu quando fizemos nosso caminho em direção a Adungeon. Eles foram gentis o suficiente para se ajustar ao nosso cronograma apertado, e ao invés de recuperar seus próprios equipamentos, os dois compraram armas e armaduras nas lojas sortidas a caminho da Torre Babel para economizar tempo. Então, com a ajuda de 2 aventureiros de segundo nível em nosso grupo temporário, nós passamos pelos níveis superiores em pouco tempo. Sua voz corta o ar com uma ferocidade digna da grande arma em seu poder, e ela desperdiça vários cães do inferno em um ataque. Chegamos aos corredores rochosos do 14º andar.
Aisha parece bem em seu elemento, sorrindo de orelha a orelha como atacante em nossa formação. Ela faz o trabalho rápido de qualquer monstro em nosso caminho. Ela comprou uma grande espada incomum em uma loja de armas antes de entrarmos na dungeon. É muito mais afiada e mais pesada do que a espada de madeira de sempre, mas ela ainda gira como uma pena. Nenhum monstro pode chegar perto. Sua obra está provocando algumas queixas de nosso usuário de espada longa, o Elf. Aisha ficou momentaneamente livre após a destruição de Ishtar família, mas ela já passou por conversão. Quanto a onde ela pertence agora, uma vez perguntei quando ela estava visitando Haruhime, mas isso é segredo. Ela riu e deixou cair o assunto. Tenho certeza que eu poderia descobrir por ler atentamente os registros públicos em arquivo na guilda Lady Aisha. Você alcançou o nível 4. Claro que sim, olhos de águia. O apoio à distância da Lily era completamente desnecessário com a nossa linha de frente incrivelmente poderosa, então a visão naturalmente superior dela permitiu-lhe captar alguns sinais reveladores e levou-a a perguntar. Aisha afirma sem pensar duas vezes. Ela passou do nível 3 para o nível 4. Em outras palavras, um nível acima, alcançando um plano mais alto. Eu tenho a mesma impressão que a Lily quando o movimento dela se tornou muito mais rápido do que quando lutamos, mas eu não posso esconder minha surpresa depois de ouvir isso por mim mesma. Aisha olha para mim por um momento antes de atacar outro bando de monstros e rasgá-los em pedaços. É porque eu tive que lidar com algumas coisas difíceis. Eu me fechei na dungeon por um tempo para endurecer um pouco. Aparentemente, ela esteve em mais do que algumas de suas próprias aventuras desde nossa batalha no bairro do Prazer. Ela já estava no auge dos aventureiros da Level 3 quando liderou a Amazona. Já faz um mês desde aquela luta, então a perspectiva de ela subir de nível não é tão estranha assim. Eu posso sentir isso quando Aisha sorri de volta para mim com desejo de batalha. Ela subiu. Combinando chutes terríveis com cortes de sua espada, ela bate nas cabeças de monstro após monstro. Ela flui pelo campo de batalha como uma torrente letal e laminada que deixa fragmentos repulsivos em seu rastro. O tecido solto de sua roupa reveladora se desloca junto com seu cabelo enquanto o ímpeto da Amazona a guia para longe de jatos de sangue. Nenhuma gota toca durante a dança da morte. Antianeira eu vejo. Então esta é ela. Leo sussurra o título de Aisha para si mesma do seu lugar a alguns passos da linha de frente. Quase no mesmo momento, a parede da dungeon se abre atrás do Amazonas. Eu nem tenho tempo para contar as criaturas saindo antes de Leo cortá-las com suas duas palavras-chave em um piscar de olhos. E, não é mal você também. Aisha faz a Leo um elogio genuíno depois de vê-la acabar com a horda. Em vez de comprar armas em nosso caminho até aqui, Leo comprou um panos de batalha parecido com o traje do viajante. Combinando com seu manto com capuz, ela está escondendo sua identidade como de costume. Vestir-se da mesma maneira que ela fez durante o jogo de guerra só atrairia a atenção indesejada, então ela se estabeleceu em uma roupa simples. As únicas armas que ela tem nela são as duas palavras que ela carrega em todos os momentos. Aisha pode ter percebido quem ela é. Mas ela não diz nada. Ela deve ter considerado um pequeno detalhe à luz da batalha atual e só abre caminho através das ondas de monstros ao lado do guerreiro encapuzado do jogo de guerra. Ki! Ponto de exclamação. O poder devastador da nossa linha de frente abre caminho através da dungeon. O Elf e eu, que estamos de prontidão nas fileiras do meio, de repente somos atacados por monstros emergindo de uma passagem adjacente. É um enxame de monstros de coelho, a L Mirage. O Elf engata a primeira onda, cortando vários com um giro de sua espada larga. Eu demoro para reagir ao lado dele, e eles lançam uma enxurrada de armas da natureza, tomahawks de pedra, bem em mim. Eu derrubo cada um dos tomahawks com a adaga Estia e o Shivakamaru e Nishiki. Os AL Mirage desarmados cedem aos seus instintos de monstro e atacam diretamente a nós, os chifres em suas cabeças liderando o caminho. Tecendo dentro e fora de seus ataques, eu bloqueio um de frente, desequilibrei e alinhei o contra-ataque. Traço ponto de exclamação, meu corpo desacelera antes de fazer contato. Bell. Senhor Bell.
Algo sobre ver meu reflexo em seus grandes olhos vermelhos me faz hesitar. De fato, eu parei completamente. Os gritos de Elf e Lily soam em meus ouvidos quando as íris vermelhas do AL Mirage se estreitam. Ele salta diretamente para o meu peitoral. Isso me atinge no centro, e o impacto me desequilibra. Porcaria! Pousando de costas, mas a AL Mirage converge em mim. Isso é da. Assim como eu tento levantar uma lâmina que nunca vai chegar a tempo, um vento passa por mim. Que? Um manto com capuz palpita. 4 monstros sucumbem a flashes de luz prateada. Mais precisamente, eles se desintegram em cinzas momentos depois, suas pedras mágicas se quebraram. A sombra que salvou a minha vida faz um trabalho rápido dos monstros restantes. Obrigada, Liu. Recuando das linhas de frente, Liu eliminou todos os inimigos em um instante. Ela me oferece sua mão, que eu pego, cambaleando aos meus pés. Sério, isso foi patético. Que decepção, Belcraneu. Terminada a batalha, Aisha se aproxima de nós, batendo com força na extremidade da sua grande espada no ombro dela. Afinal de contas, eu sou level 3, e um monstro de nível médio acaba de obter o melhor de mim. É uma decepção. O olhar de censura em seus olhos diz: você é um homem que me derrotou em batalha. Não há como responder depois desse constrangimento. Senhor Craneu, isso não era como você. Liu me observa debaixo do capuz quando ela se aproxima. Aconteceu alguma coisa. Seu tom é suave, como se tentasse proteger meus sentimentos, mas tudo o que posso fazer é olhar para o chão. Passar tanto tempo com Vienne me afetou mais do que eu pensava. Os outros monstros que encontrarmos começarão a falar, do jeito que ela fez. Eles são todos capazes dos mesmos pensamentos e sentimentos que somos. Todos eles podem chorar. Eu não fiz nada desde que entramos na dungeon, deixando todo mundo lidar com os monstros. Isso nunca aconteceu antes. O Elf e Lily silenciosamente me observam com expressões conhecidas. Eu não posso continuar assim, não vai acabar bem. Eu tenho que apertar o botão. Isso está apenas perdendo o tempo de Liu e Aisha. Eu digo a mim mesmo isso mais e mais enquanto olhava para o meu punho cerrado. A equipe avança novamente depois que eu digo um rápido pedido de desculpas. Mas mesmo assim eu não consigo tirar o rosto de Vienne da minha cabeça, e não há como silenciar a dúvida em meu coração. A equipe de Bel chegou ao 18º andar. Graças em grande parte às façanhas de Liu e Aisha, e ao fato de que outros aventureiros já haviam exterminado o chefe do andar no 17º andar, Golias, eles levaram apenas 3 horas. Eles passaram por baixo da luz da tarde que brilhava dos cristais muito acima. A mais brilhante de todas era uma formação em forma de mãe que crescia do centro do teto como uma flor de cabeça para baixo. Os aventureiros formaram uma linha solta enquanto viajavam em direção à Riviera, o assentamento que havia sido construído em uma ilha rochosa no meio do lago, no lado oeste do chão. Como sempre, estava fervilhando de aventureiros de classe alta que procuravam descansar e reabastecer na cidade de revezamento. Então, quando os garotos estão voltando? Como Lily deveria saber? Garotos serão garotos e há coisas que só eles podem atender, sim? Aisha falou em meio a tendas cheias de armas e itens à venda e cristais brilhantes ao longo da rua. Ela se virou em uma coluna de cristal particularmente grande em um canto. Lily respondeu casualmente enquanto ajustava as alças de sua mochila protuberante, enquanto a Amazona olhava para os aventureiros fortemente armados que passavam. Apenas Lily, Aisha e Liu estavam na esquina da rua. Você me tocou bem. Nunca pensei que os dois iriam deixá-lo para trás e sair por conta própria. Bel e o Elf se desculparam dizendo: vamos vender alguns itens e logo voltaremos, e deixaram o grupo. As garotas não tiveram o único vislumbre do par desde então. Você disse que tinha negócios neste andar. Não estamos autorizados a saber. Senhorita Aisha, do que você está falando? Lily não entende. Recusando-se a ceder, Lily manteve a fachada com um sorriso satisfeito. Insolente, insolente, Aisha murmurou através de um sorriso sem alegria. Ao lado deles, um longo suspiro escapou do capuz de Liu. Devemos ter dito alguma coisa para Liu e Aisha antes de sairmos.
Você sabe tão bem quanto eu que não podemos tê-los conosco enquanto olhamos ao redor. Deixe Lilinica lidar com isso. O elfo e eu caminhamos ombro a ombro pelo labirinto de árvores. Liu e Aisha nos levaram para o ponto seguro, mas descemos para o 19º andar, o labirinto da árvore colossal, por conta própria. Nós dois pusemos os pés no chão, onde conheci Vini. Não esqueça, esses dois são aventureiros também. Eles concordaram com essa missão, então não há necessidade de dizer-lhes mais nada. Os aventureiros precisam entender apenas qual é sua missão e como realizá-la, nada mais, nada menos. Detalhes desnecessários apenas atrapalham. O elfo pisca um sorriso enquanto explica essa regra não escrita entre os aventureiros. Ainda me sinto mal por deixar Liu e Aisha no escuro, mas é exatamente como diz o elfo. Nossa principal prioridade é manter o Vini em segredo. Não tivemos escolha a não ser nos separar. De alguma forma, eu consigo sorrir de volta e mudar meu foco para a tarefa em mãos. Eu sei que acabamos de chegar e tudo, mas esse nível é completamente diferente do que vimos até agora. Em alerta máximo, o elfo faz seu comentário passageiro enquanto atravessamos a passagem particularmente larga. A casca de árvore cobre todas as paredes da dungeon aqui, fazendo com que pareça e sinta como se estivéssemos explorando o interior da árvore gigante. Quando me ocorre que o caminho é tão complexo quanto uma confusão de galhos entrelaçados, nós identificamos um caminho estreito pelo menos 10 metros acima de nossas cabeças. Uma longa série de raízes acidentadas se juntam ali, formando uma escada. Há algo em torno de cada turno que mostra que o 19º andar é muito maior do que eu pensava. Estou acostumado a pontos brilhantes no teto, fornecendo luz, mas não aqui. Em vez disso, a escuridão é mantida à distância por um musgo bioluminoso que cresce densamente ao longo do teto, das paredes e do chão, cintilando como estrelas no céu noturno. Seu lindo brilho azul é tão fascinante que tenho que me lembrar que estou na dungeon. O elfo está certo. Este andar é completamente diferente de qualquer outra área que exploramos. Estou acostumado com os muitos cristais e vários biomas do Under Resort, mas o verdadeiro significado da palavra desconhecido está me impressionando de novo. Eu aposto que Miyashi Família vai começar a nos mandar aqui em missões a partir de agora. Todas as plantas aqui têm odores distintos, incluindo alguns aromas doces, semelhantes a flores, com potencial para enganar os aventureiros. Há uma variedade muito maior de flora no labirinto da árvore colossal do que apenas árvores e musgo. Flores brancas estão florescendo do vinco onde parede encontra teto em cima. Um grupo de cogumelos gigantes aparece à nossa vista depois de virarmos a esquina. Muitos desses são os principais ingredientes para poções e outros itens. É incrível. Nós poderíamos ter alguns de volta com a gente agora. Gramíneas estranhamente coloridas em vários tons, uma parede coberta de espinhosas videiras, pequenas flores douradas que florescem onde o caminho se bifurca, líquido azul pingando do teto para formar uma poça no chão. Há tantas raridades ao nosso redor que os químicos adorariam coloque as mãos. As coisas que eles desejam literalmente crescem em árvores aqui embaixo. Bel, eu vou liderar o caminho. Esta é uma boa chance para eu conseguir alguma excelência. Ainda tão alerta como sempre, o elfo tem sido bom o suficiente para continuar falando comigo como se estivéssemos conversando em casa. Tenho certeza de que ele está tentando manter meu ânimo elevado, já que não posso fazer uma luta decente agora. Nunca tendo estado aqui antes, nós dois estamos realmente no limite. Estamos além do ponto seguro do 18º andar. Muitas pessoas chamam o 13º andar de primeira linha porque é o começo do labirinto da caverna. Mesmo que ainda seja parte dos níveis intermediários, seria melhor considerar tudo além como um mundo completamente diferente. Não apenas os aventureiros têm de lidar com o temível potencial dos urso-besouros e dos besouros loucos e dos ataques à distância de libélulas e pássaros de fogo, mas monstros nessa área são particularmente bons em infligir efeitos de status. Ter um grande suprimento de antídotos ajuda, mas possuir a Advanced Immunity é considerada a chave para limpar pisos no labirinto da árvore colossal. Os níveis intermediários terminam no 23º andar.
Avançar para o 24º andar requer um status acima do nível 2, bem como uma parte em que você pode confiar. Eu me pergunto se nossa cela de 2 homens, comigo no nível 13 e o Elf no nível 2, é forte o suficiente para o 19º andar. Se não levarmos tudo de frente e evitarmos a batalha o máximo possível, acho que devemos nos sair bem. Lily me equipou como uma espada mágica de crozo do tamanho de um punhal e um par de bombas fedidas Marlboro para o caso de as coisas ficarem feias. Eu acho que a principal fonte da minha ansiedade é que ainda não estamos acostumados com esse andar. TSK besouros loucos e libélulas de armas. Eles estão bloqueando o caminho a seguir. Vamos. Um enxame de besouros loucos bloqueia nosso avanço, enquanto alguns dos monstros da libélula, conhecidos como libélulas de armas, hipam pelo ar. O manto negro de um elfo voa atrás dele enquanto ele se dirige para o grupo de monstros de insetos, nosso primeiro encontro no 19º andar. Ele está vestindo Goliath Robe da Lily sobre a jaqueta de seu costureiro de sempre. É um item protetor capaz de repelir tudo, desde garras de monstros a chamas. Lily insistiu que o elfo levaria com ele quando descobrisse que estaríamos progredindo como uma cela de 2 homens. Seu desempenho é ótimo no labirinto da árvore colossal. Não só repele as pinças com ganchos dos besouros loucos, como também desvia os ataques à distância do abdômen em forma de lança das armas das libélulas. Com dificilmente um arranhão nele graças ao manto, o elfo dirige os besouros loucos como uma expressão complicada. Eu não posso me dar ao luxo de hesitar. Eu aperto meu punho enquanto assisto o elfo avançar contra um enxame. Se eu me tornar um fardo, acabaremos em uma situação da qual não podemos nos recuperar. O elfo pode lutar sozinho por tanto tempo antes que seus equipamentos e itens não consigam mais aguentar. Silenciando minhas dúvidas não resolvidas, eu lanço vários firebolt em rápida sucessão e abro a pistola libélula voando acima de nós, varrendo o céu limpo. A adaga Estia pulsa com luz violeta, como se estivesse respondendo ao status mais recente que recebi da minha deusa. Eu dirijo a lâmina para todas as criaturas que se aproximam, e seus gritos morrendo preenchem a passagem enquanto o elfo e eu avançamos. Então, um pouco depois de desviar do caminho principal que leva ao próximo andar, estamos chegando perto. Sim, eu encontrei Vini por aqui. Com cuidado para não baixar minha guarda, tenho verificado várias vezes o mapa simples, colocado em uma bolsa no meu cinto, segurando até a luz para confirmar onde estamos até que reconheço nossa posição. Estamos em um caminho arborizado, onde muitas passagens se encontram. O teto é alto, e há uma grande colina à distância coberta de raízes de árvores. A partir daqui, quase parece a base de uma montanha. Eu aposto que é assim que Vini machucou a perna dela, caindo naquela colina. Não vi nada tão útil no caminho até aqui. Gostaria de saber o que útil significava. O elfo acrescenta com um suspiro, enquanto seguimos em direção ao declive íngreme. Nós paramos em frente a uma árvore solitária cercada por arbustos grossos. É o lugar onde Vini se escondeu depois de machucar a perna, e o lugar que nos conhecemos. Deveria saber que não seria assim tão fácil. Não importa quantas folhas deixemos de lado, nenhuma pista se apresenta. Eu verifico a nossa localização novamente. Estamos no lado oeste do mapa. Há uma despensa mais a oeste. Fica a uma boa distância, mas se Vini vier daquela direção e descer a encosta, isso significa que ela nasceu em algum lugar ali. Podemos precisar pressionar ainda mais. Assim como esse pensamento passa pela minha cabeça, um aventureiro, uma figura humanoide aparece de outra passagem. Um manto com capuz encobre sua alta estrutura. A pessoa deve estar usando armadura peitoral, porque o tronco é muito mais espesso do que a parte inferior do corpo. Sua altura é quase a mesma que a de um elfo. Embora eu não possa dizer a raça ou o sexo deles graças ao manto, por alguma razão, fico com a impressão de que são mulheres. A figura encapuzada parece estar procurando por algo, a cabeça virando de um lado para o outro. Seguindo o mesmo caminho que o elfo e eu tomamos, o estranho se aproxima. O elfo e eu, tendo escolhido um lugar suspeito para parar, trocamos olhares abruptos. Imediatamente fingimos que estivemos coletando ingredientes para um item. Depois de um tempo, nos levantamos.
Por enquanto, voltamos pelo caminho em que viemos, passando pela figura encapuzada, movendo-se na direção oposta. Você cheira a minha espécie. Naquele instante, uma voz penetrantemente fria entra em meu ouvido, enquanto a cabeça da figura de Hobbes gira em direção a nós quando passamos. Arrepio. Calafrio subindo pelas espinhas. O elfo e eu saltamos para trás. Cada fibra do meu ser grita para eu colocar alguma distância entre nós, e meu corpo responde rapidamente. Pés firmemente plantados no chão, a figura lentamente se volta em nossa direção, os ombros ao quadrado. O que é que foi isso? As palavras que escovaram meus ouvidos naquele momento foram desajeitadamente formadas. No entanto, a pressão que emana da figura aumentou 10 vezes. O elfo sussurra para si mesmo em choque ao meu lado enquanto meu coração dispara. O estranho fixou um olhar imóvel em nós. Dentro das profundezas do capô, a silhueta estreita de um rosto feminino aparece. Mas aqueles olhos azuis, focados em o elfo e em mim como os de uma ave de rapina, lembram o oceano ou talvez o céu. Aqueles que sequestraram meus camaradas, foi você? Traço ponto de interrogação ponto de exclamação. Eles exalam desejo de sangue além da razão. É incrivelmente feroz, como o de um animal. Como aquele de um monstro. Uma aura que meiras pessoas jamais esperariam replicar. Um impulso instintivo de matar. Essas íris azuis sob o capô mudam, tornando-se fendas verticais. De jeito nenhum. A pronúncia de uma criança, um olhar hostil e, acima de tudo, um caso extremo de déjà vu, o rosto de Vini passa pela minha mente. O elfo e eu lutamos contra o nosso choque enquanto especulamos sobre a verdadeira identidade do estranho. Não, não pode ser. Você não tem cheiro de sangue. Estamos congelados no lugar. Mas assim que a onda de hostilidade nos atinge, o nariz de uma ponte alta se contrai levemente. A aura assassina de repente desaparece. As pupilas da fenda voltam ao normal. Agora os belos olhos refletem a racionalidade calma enquanto nos estudam. Talvez vocês sejam aqueles que Feus mencionou. Feus. Que diabos você está falando? Eu posso apenas murmurar em confusão enquanto o elfo empurra através de sua própria desorientação para entregar um grito de raiva. Eu não posso discernir o que a declaração do estranho é suposto significar, mas eles disseram o que soou como o nome de uma pessoa. Há algo de cativante no tom e no ritmo claros daquela voz. Independentemente disso, estou totalmente perdido. Ser tão sem palavras não é apenas patético, é doloroso. Eu não posso nem pensar. Essa reviravolta me chocou tanto que minha garganta ficou seca. A pessoa misteriosa, não, ela fica em silêncio. Isto é estranho. Monstros uivam em algum lugar ao longe, mas meus ouvidos mal registram o som. É como se estivéssemos em nossa própria pequena bolha na dungeon. Existem cerca de 5 metros entre nós. Ela está voltada para este caminho de costas para o morro e não se mexendo. O tempo muda completamente. Depois do que parece uma eternidade, ela abre a boca para falar de novo. Eu tenho uma pergunta para vocês dois. Todos nós podemos coexistir. O que isso tem a ver com alguma coisa? Sua pergunta veio de tão longe do nada que as palavras nos abandonam. Você acha que podemos segurar as mãos um do outro? O que você é? Seu tipo nos mata. E nós matamos o seu tipo, por sua vez. Este é o nosso destino. É impossível para nós entendermos um ao outro? As perguntas continuam sem pausa, mas há um fio comum em todas elas. Uma recusa em desistir da esperança. Os olhos azuis espreitando por baixo do capuz estão meio sem vida e cansados. Eu quero tomar banho à luz do sol. Em vez deste inferno escuro e fechado, quero espalhar minhas asas no mundo da luz. Ela olha para o teto, a bainha do roupão girando em torno de seus pés. Seu capuz muda apenas o suficiente para eu ter um vislumbre de seu rosto. Como o Vini, é incrivelmente humano. Há algo diferente sobre vocês dois. Talvez eu possa esperar, só um pouco. Depois disso, ela se agacha, e então ela voa. Ainda de frente, ela arqueia através do ar para longe de nós. Mesmo um aventureiro abençoado com um status não poderia imitar isso. Luz como um pássaro, ela limpa a colina em um piscar de olhos e desaparece um momento depois.
O elfo e eu estamos em estado de choque. Só então notamos que várias penas douradas caíram debaixo de seu manto. Eles lentamente espiralam para o chão onde ela esteve uma vez. Você deve estar brincando comigo, não tem como ela é. O elfo sussurra a despeito de si mesmo como se estivesse perdido em um devaneio. De pé imóvel ao lado dele, não posso concordar mais. O mesmo que Vini, eu não posso dar voz a nada mais do que isso. Depois da nossa reunião chocante, o elfo e eu ficamos lá por um tempo, mas não demora muito para que um bando de monstros nos encontre. Nós não tivemos a chance de coletar nossos pensamentos, mas precisamos começar a nos mover novamente. Nós enfrentamos os monstros e os sacudimos antes de voltarmos para a rota principal que nos levará para fora. Nós dois concordamos que estamos muito confusos para coletar mais informações. A verdade é que, durante o ataque, as coisas ficaram um pouco arriscadas graças à minha incapacidade de me concentrar. Nenhum de nós fala no caminho de volta. Nós ainda não conseguimos superar o choque do que aconteceu. Temos medo de falar sobre isso, como se conversássemos agora. Isso quebraria algum equilíbrio estranho. Com rostos de pedra, viajamos pelo labirinto. De um jeito ou de outro, conseguimos romper todos os monstros que encontramos e alcançar a passagem que liga ao 18º andar. Um grupo de 5 aventureiros aparece no caminho à nossa frente. Um homem humano usando óculos de proteção e carregando uma peculiar lança vermelha chama minha atenção. Não é particularmente estranho ver nossos companheiros aventureiros, embora algo em minha memória esteja me puxando. Então, de repente, percebo. Os 4 semi-humanos por trás do aventureiro esbugalhado são os mesmos homens e mulheres que perseguiram Vini, e os que eu consegui escapar com a minha atuação. Eu escondo meu rosto o mais rápido que posso. O elfo deve ter notado que algo estava acontecendo, porque ele sutilmente muda seu caminho, me protegendo de sua linha de visão. Então, quando passamos um pelo outro, tenho uma estranha sensação de que o homem de óculos está me observando. Movendo-se o mínimo possível, olho para eles pelo canto do olho. Com certeza, todos eles estão olhando para nós. Esta é a família Littlerock, hein? Sim, é ele, tudo bem. Esse punk foi recrutado para a busca de Rivira. Ele estava agora. Disse o homem com um sorriso de escárnio enquanto um menino desaparecia no túnel que levava ao 18º andar. O que você acha que ele estava fazendo, se esgueirando por aqui com quase ninguém com ele? E ai, Dix, você não pode dizer. Sim, algo está errado. É hora de o nosso Deus ficar sério e fazer algumas investigações, não acha? Depois de voltar ao ponto seguro em um pedaço, nós nos encontramos com Lily e os outros. Aisha começa a reclamar sobre a gente sair sozinha, mas quando não respondemos, ela percebe nosso comportamento estranho e decide não nos criticar mais. Liu também permanece em silêncio, não fazendo nenhuma pergunta também. Enquanto me sinto culpado pelo que fizemos, estou muito aborrecido para me preocupar com isso agora. Nós nos dirigimos para a superfície imediatamente. Não se preocupe com uma recompensa. Vamos deixar como um favor que você me deve, Aisha diz com um sorriso antes de se separar de nós. Duvido que ela tenha admitido isso, mas sou muito grata por sua consideração. Senhor Crânio, por favor, me consulte se você se encontrar em alguma dificuldade. Não sou muito capaz, mas farei o que puder. Com essas palavras atenciosas, Liu retorna ao seu local de trabalho. Eu ando pelo caminho sozinho pelas ruas da cidade. Assim que saímos da Babel Tover, saio sozinha sem Lily ou o Elf. Às vezes eu preciso ficar sozinha para colocar meus pensamentos em ordem. Ainda é noite cedo. O sol pode estar a caminho do oeste, mas o céu acima de mim ainda é predominantemente azul. Trazer Liu e Aisha juntos transformou nossa missão de descoberta de fatos em uma viagem de um dia. Meus pés me levam pela cidade, longe da multidão e barulho da rua principal. Oh! É meu dia de sorte ou o quê? E aí, Littlerock? Depois de caminhar despreocupadamente, assim que começo a pensar em finalmente ir para casa, eu ouço. Ao longo de minha rota de volta a Hearthstone Manor, na Southwest Main Street, uma certa divindade me chama.
Eu não o reconheço, é provavelmente a primeira vez que nos falamos. Ele tem olhos e cabelos azuis profundos, além de uma pele escura e bronzeada. Ele é de estatura mediana e suas roupas são em sua maioria negras. Eu penso em como ele me lembra um deus, ou mais precisamente, tem o sorriso frívolo de um deus em seu rosto, e ele se aproxima de forma sociável. Depois que ele me chama pelo meu título, eu paro e reajuste minha postura. Há algo que eu possa fazer por você? Ei, não há necessidade de ser tão cauteloso, embora eu acho que é impossível, hein? Nós, deuses, garantimos cautela, afinal de contas, certo? Desde que recebi meu primeiro nível, divindades desconhecidas fizeram passes para mim, e se não um passe, então algo mais. De qualquer forma, desde então, o número de bagunças que eu comecei nessa cidade aumentou dramaticamente. Eu não posso nem contar quantos neste momento. É rude, mas eu relaxo levemente em relutância enquanto o deus ri novamente. Ei. O nome é Ikelos. Bom conhecê-lo. Senhor Ikelos. Então, do que você precisa? Apenas ouça. Esses garotos arrogantes estão me empurrando no momento. Depois de instruir-me a ouvir, ele começa a listar reclamações sobre seus seguidores enquanto circulava continuamente ao meu redor, às vezes olhando para o meu rosto, outras vezes dando tapinhas no meu ombro como nos conhecemos para sempre. O comportamento de Lord Ikelos ultrapassou a excessiva simpatia e acabou zombando, deixando-me absolutamente perplexo. Confrontada com essa conversa incompreensível, de repente me lembro do conselho de Lady Estia. Se algum deus estranho parece que vai te pegar, corra e fuja. Começo a me perguntar se seria melhor renunciar à etiqueta em uma situação como essa enquanto o suor escorre pelo meu rosto. Sabe alguma coisa sobre um mocinho falante? Lord Ikelos vem de trás de mim e sussurra aquelas palavras sem qualquer aviso. Parece que algo tem meu coração em um aperto de morte. Ouvi dizer que ela tem um belo rosto de dama, veio do 19º andar, aparentemente. Cara, adoraria ter apenas um olhar. Ele está tentando obter informações de mim, eu percebo. A voz melosa de Lord Ikelos enche meus ouvidos, junto com o som do meu pulso que cresce rapidamente. Parece que todas as veias do meu corpo estão tremendo e minhas palmas ficam úmidas. Incapaz de responder, volto-me lentamente para encará-lo, como se todas as minhas juntas estivessem enferrujadas. Seus lábios se erguem para cima, um pouco perto demais para o conforto. Aqueles olhos azul escuros afiam como se pudessem ver meu coração. Assim, se você souber, Bel, uma nova voz interrompe enquanto eu fico como uma estátua congelada. Este recém-chegado corta Lord Ikelos no meio da frase. Senhor Deus Hermes. Bem. Que coincidência, conhecê-lo aqui. Lord Ikelos e eu nos voltamos para o orador. Lord Hermes exibindo seu habitual chapéu de penas e o sorriso de Dandy. Ele levanta a mão para nós enquanto se aproxima. Bel, você pode ir agora. Uma divindade está lhe dando problemas, certo? Eu não preciso de toda a história para perceber isso. Lord Hermes ri do meu silêncio atordoado antes de desviar sua atenção de mim. Como se tivéssemos mudado de lugar, ele olhou de relance para o sempre sorridente Lord Ikelos. Além disso, Ikelos e eu precisamos conversar um pouco. Passando o dedo pela aba do chapéu, Hermes coloca um sorriso fino. Siga em frente, Bel. Desculpe-me por insistência de Lord Hermes. Nem sequer digo adeus quando volto as costas para eles. Eu acelero o meu ritmo sem tanto olhar na direção de Lord Ikelos. O que dá, Hermes? Você não podia ver que eu estava no meio de conversar com o Little. Bem, eu simplesmente não aguentava ver um deus afundar suas presas venenosas em uma criança tão doce, agora eu poderia. Ei, que coisa terrível de se dizer. Hermes e Ikelos trocaram gracejos sem fazer contato visual direto depois que Bel saiu. Os dois então saíram da avenida principal e saíram para uma pequena praça mobiliada com uma fonte de água, como se tivessem planejado isso o tempo todo. Não havia uma única pessoa por perto, fazendo a conversa parecer uma reunião clandestina. Eu fiz uma visita à sua casa, apenas para encontrá-la vazia. Demorou um pouco para você rastrear. Ah, meu mal.
O lugar simplesmente não parecia mais em casa, então acho que me mudei. Pode ser uma boa ideia dar um aviso à guilda quando você faz isso, Ikelos. Hermes e Ikelos conversaram suavemente. Ambos pareciam saber muito sobre o outro, insinuando um longo relacionamento. De qualquer forma, ambos os deuses pareciam mais interessados em procurar informações uns para os outros do que em recuperar os velhos tempos. Assim, o que é esse bate-papo que precisamos ter, Hermes? Oh, nada importante. Há algo que eu quero te perguntar. Um passarinho me disse que Ikelos família estava envolvido em um anel de contrabando de horário. Ei, onde você ouviu isso? Como você pode ter certeza de que é legítimo? Deixe-me ver, eu acho que era a realeza de Elias. Ei. Um pequeno pássaro, você diz. Você tem se aventurado muito longe para cavar a terra sobre isso. Ikelos pareceu perceber rapidamente que a informação de Hermes era boa demais. Seu sorriso se aprofundou. Eu sou um suspeito, Hermes. Por mais que me doa investigar um velho amigo de nossos dias no reino celestial. Ikelos, no passado sua família estava na lista de candidatos que pretendiam se juntar aos males. Quantas vezes eu tenho que te dizer que essas acusações eram besteiras? No mínimo, nunca afirmei ser um deus do mal. Agitado pela acusação, Ikelos negou habilmente e evitou sua pergunta. Todo o tempo, Hermes mantinha um olho constante sobre ele por baixo da aba do chapéu, seu sorriso característico ainda em seus lábios. Eu também tenho algumas novidades interessantes. Diga, monstros, normais ou não, estão sendo retirados de horário e vendidos em todo o mundo. É quase como se alguém estivesse interessado em espalhar o caos. Foi nesse exato momento. Os olhos azul escuros de Ikelos se arregalaram quando Hermes tocou direto no coração da questão. As bordas de sua boca pareciam se abrir com o sorriso dele. Ei. Você está dizendo que é o que eu quero, Hermes? Que eu tenho o sonho de bestas, para espalhar pesadelos através do reino mortal? Agora isso é interessante. Ikelos caiu na gargalhada, como se a ideia o emocionasse sem fim. Hermes ficou quieto, observando o outro deus agarrar seu estômago no meio da alegria. Depois que os ecos se desvaneceram no céu escuro, Ikelos se endireitou com um sorriso no rosto. Desculpe dizer isso, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu não dei essas ordens. Meus pirralhos são os que estão selvagens. Ikelos deixou claro e simples, desinteressado em esconder qualquer coisa. Eu tenho que te dizer, porém, há muito menos idiotas na minha família ultimamente. Apenas sábios muito mais arrogantes. Eles não mostram o divino qualquer respeito que seja. Use-me para executar alguns recados idiotas. Mas tudo o que eles fazem é uma porcaria ridícula. Isto é hilário. Apenas uma divindade que estava desesperadamente tentando conter sua felicidade mostraria um sorriso como o dele. Do ponto de vista de um deus, era a loucura dos homens que os tornava interessantes, o que tornava o lugar na primeira fila do espetáculo tão atraente. É da responsabilidade de Deus controlar sua família. Você não pode acreditar seriamente nisso, Hermes. Os pirralhos podem suportar dificuldades, mas não resistem ao prazer. Nós somos deuses, não são os mesmos. Eu posso me relacionar dolorosamente. E é por isso, continuou Ikelos, desde que me mantenham entretido, não vou atrapalhar. Ikelos se aproximou do rosto de Hermes e declarou sua opinião a queima-roupa. Você pode esmagar minha cabeça se quiser. Me deu uma viagem só de ida para o mundo superior. Mas isso não vai parar meus pirralhos agora, vai? Isso pode causar um pequeno problema, mas é só uma questão de tempo antes de se inscreverem com outra pessoa. Eu imaginei e deu uma olhada para você. Use todos os seus filhotes se escondendo por aqui para dar uma chance a mim e a minha. Eu não poderia me importar menos. Tenho. Mais interessante assim. Correndo o risco de arruinar a si mesmo e a seus seguidores, talvez até mesmo ansioso pelo fim de sua própria família, Ikelos deixou essas palavras pairarem no ar. Sorriso fino ainda em seu rosto, o deus deixou a pequena praça. Hermes observou ir e suspirou assim que Ikelos estava fora de vista. Meu. Nada mais desagradável do que um deus desesperado por algum entretenimento.
Olha quem está falando. Os seguidores de Hermes provocaram o deus deles em seus esconderijos ao redor dele. Os últimos raios de sol que ainda atingiam a muralha da cidade iluminavam a casa de a família. 4 pessoas estavam atualmente dentro enquanto a equipe de Bel estava fora reunindo informações. Mikoto, Haruhime, Viine, e a deusa Hestia. Depois de pedir a Hefestos o dia de folga no início da manhã, a divindade aguardava o retorno de Bel junto com seus seguidores. Cada uma das mulheres ficou ocupada. Hestia passou o dia examinando sua coleção de livros em busca de informações sobre tudo, desde monstros até a história de Horário. Enquanto isso, Mikoto patrulhava as passagens, sempre vigilantes. Cuidar de Viine caiu para Haruhime. Haruhime, encontrou você? Ei, na verdade você tem. Viine mergulhou em uma sombra projetada por uma das paredes internas e envolveu seus braços ao redor de Haruhime em seu traje de empregada. Os dois estavam brincando de esconde-esconde. Foi um dos jogos que Bel e Haruhime ensinaram a Viine quando os dois estavam encarregados de cuidar dela. Hoje, depois de fazer Viine prometer nunca sair e brincar apenas no jardim interior, as duas meninas se revezaram. Agora você é, Haruhime? Sim. Eu vou contar agora. 1, 2, Haruhime chamou quando ela se virou para a parede do jardim interior. Viine se afastou silenciosamente, correndo com um sorriso no rosto. Rob balançando a seus pés, ela procurou por um esconderijo adequado. Eu me pergunto quando Bel voltará para casa. Bem quando ela estava prestes a se agachar atrás de um plantador cheio de flores. A expressão de Viine se anuviou quando os pensamentos do ausente Bel cruzaram sua mente. Ele sempre esteve ao lado dela, até agora. Haruhime estava com ela, como sempre, mas não era a mesma coisa sem ele. Essa pontada de solidão a estava deixando ansiosa. Em um mundo sombrio onde todos tentavam machucá-la, o sorriso daquele garoto se tornara o farol de luz que a salvou do isolamento. Como uma criança ansiando pelo calor de um pai, a jovem não podia deixar de sentir saudades dele. Viine olhou para o terceiro andar da mansão antes que o olhar dela caísse sobre o Renate, que ainda estava de frente para a parede. Depois de um momento de hesitação, ela decidiu quebrar sua promessa e deixar o jardim interior. A vontade de visitar o quarto de Bel no terceiro andar a atraiu pelas passagens como um imã. Ela encontrou o caminho para uma porta destrancada. Ranger. As dobradiças gemeram quando Viine a abriu e cautelosamente espiou para dentro. A dona do quarto não foi encontrada em lugar nenhum. A garota calmamente se dirigiu para a pilha de cobertores dobrados em cima de sua cama. Envolvendo um ao redor de seus ombros, ela lentamente esfregou sua bochecha contra ele. Bel a cheirar, tomando o máximo que podia com o longo aroma. Viine enterrou o rosto nos lençóis. Ela se enrolou em uma bola enquanto sua mente se enchia de lembranças do menino que sempre dormira ao lado dela. Sem aviso, as pessoas se aproximaram ao longo do corredor. 4 no total. Prosseguindo a partir do outro extremo da longa passagem, os seus passos entraram na sala ao lado, um não em uso. Pensando que era um pouco estranho, Viine sentiu seu coração pular, acreditando que teria uma palestra se fosse descoberta. Ela segurou a respiração em um esforço para escapar da detecção. Outro monstro, não apenas Viine. As vozes da outra sala chegaram aos ouvidos dela. Os olhos âmbar se arregalaram. Cabelo azul prateado farfalhou. Orelhas, mais afiadas e mais longas que as de um elfo, se moviam para frente e para trás. Eles originalmente permitiram que ela detectasse intrusos de longe no vasta dungeon, mas agora eles permitiram que ela pegasse os detalhes da discussão do outro lado da parede. Viine silenciosamente se sentou na cama antes de perceber o que estava fazendo. Ela calmamente colocou a orelha na parede. Você tem certeza, Welf? Absolutamente. Foi no mesmo lugar que Bel conheceu Viine no 19º andar. Welf assentiu. Seu rosto ficou assustadoramente imóvel apesar da surpresa de Hestia. Welf e Lily vieram diretamente para casa depois que Bel saiu por conta própria. Hestia e Mikoto os convenceram a se encontrar secretamente no 3º andar.
para garantir que Viine e Haruhime, que se aproximara dela, não tenha ouvido. Nós conversamos. Dizia que cheiramos como ela provavelmente estava falando de Viine. Outro ser semelhante a Lady Viine. Eu nunca pensei que poderia haver mais. Mikoto não pôde esconder seu choque quando o Elf entrou em detalhes sobre o encontro deles. Como ela ficou em silêncio, assim como Lily ao lado dela. O Elf, qual foi sua impressão sobre isso? Estia perguntou. No mínimo, parecia ser mais experiente que Viine. Sua pronúncia era um pouco estranha, mas se escondia com um manto, fingia ser um aventureiro. Isso, e acho que sabia de alguma coisa. Um pequeno ruído escapou da garganta de Estia na resposta de Elf. Mikoto engoliu também. A atmosfera de repente ficou muito mais pesada. Lily, que estava silenciosa até aquele ponto, abriu a boca para falar. Lily acha que devemos parar de abrigar a senhorita Viine. Ponto de exclamação. Todos os olhos se voltaram para Lily. O primeiro a recuperar foi Mikoto. Lady Lily, o que você está dizendo? Lily será franca. Estamos à beira de uma situação muito séria. Um irregular que nem os deuses podem compreender, outros grupos à espreita de informações sobre monstros falantes. Agora que descobrimos outros monstros capazes de falar, não podemos mais nos dar ao luxo de esperar. Seu ponto era que esses irregulares estavam no centro de uma grande perturbação, e eles estavam sendo sugados para dentro. Usando informações que reuniram em diferentes bares e outros hubs na última semana, Lily pintou uma imagem objetiva da situação. No entanto, se pararmos de protegê-la, então o que acontecerá com Lady Viine? Devemos abandoná-la, ela vai. Pode ser difícil, mas há uma chance para ela fora da muralha da cidade. Ela é uma garra. Famílias do lado de fora de horário e monstros que vivem na superfície representariam pouca ameaça para ela. Nascida nos níveis intermediários, ela vem do tipo mais poderoso de monstros, dragões. Lily manteve uma expressão neutra e explicou que a potencial força da garota seria toda a proteção de que ela precisava. Ela pode viver sua vida escondida na floresta profunda de Seoro. Lady Lily. Mikoto, sempre leal a sua amiga Haruhime, levantou as sobrancelhas com raiva. Lily assistiu friamente seu pedido de aliado. Então me diga o seguinte: o que acontecerá se aquela garota ficar aqui? Ponto de exclamação. É possível mantê-la escondida de todos indefinidamente, assim como as coisas são agora. Uma vez que certas coisas sejam postas em movimento, a situação não permitirá que o status quo continue. Atualmente, a Hermes família está se movimentando ativamente com o pedido de alguém ou de alguma coisa. Lily estava tão desprovida de emoção que seu rosto lembrou Mikoto de máscaras tradicionais de sua terra natal no Extremo Oriente. As pessoas acreditarão que este monstro completamente desenfreado foi domado? Não é provável. Nossa família não possui Tamers oficialmente reconhecidos registrados na guilda. O que é pior, qualquer um que veja sua beleza vai suspeitar que algo mais está acontecendo. Se outras divindades souberem da situação, elas certamente descerão sobre nós como lobos para assistir a um massacre. Nossa família está em gelo fino como é. Se isso acontecer, a Lily não prevê nada além de mais dificuldade em pagar nossas dívidas. Ela explicou com uma palestra estranhamente longa, ainda em um tom inexpressivo e neutro. A força esmagadora de seu argumento deixou Mikoto sem nada para dizer em resposta. Nem Estia nem o Elf tinham algo a acrescentar, de pé com as bocas fechadas na atmosfera opressiva. Foi exatamente como a Lily disse. Agora, eles estavam presos em um labirinto sem saída. A garota é, em sentido figurado, uma bomba. Mesmo que tudo esteja bem agora, não há dúvida de que ela colocará nossa família em perigo mais cedo ou mais tarde. Senhor Bell é muito bondoso para ver a razão. Cabe a nós tomar a decisão de protegê-lo, mesmo que ele nos odeie. Por isso Lily abaixou a cabeça. Ela teve que esconder seu rosto contorcendo de seus aliados e sua voz permanecerá firme enquanto ela formou suas próximas palavras. Ela não pode ficar com a gente. Ela é um monstro. A mãe pesou o futuro da família contra a garota e declarou sua conclusão em termos inequívocos. Sua declaração chegou ao outro lado da parede. Ainda é muito cedo para pensar dessa maneira, supporter.
Você deveria se acalmar. Lilia, desculpe. Estia entrou em cena para atenuar a situação. Ela se virou para Lily, que falava por preocupação com a família e com a segurança de Bel. A mãe caiu de joelhos e deu um pedido de desculpas. Welf e Mikoto ficaram quietos, de boca fechada. Entre o grupo imóvel, o primeiro a notar foi Mikoto. Um som vindo do quarto ao lado, algo se movendo. A atmosfera sufocante da sala dificultou a conexão dos pontos, quase fatalmente. Toque, toque, toque em. Batendo em rápida sucessão. Assim que clicou, correu para a porta e pulou para o corredor. Examinando freneticamente o corredor, ela não conseguia ver ninguém. Welf e os outros a seguiram, igualmente chocados. Não poderia ser. Coração acelerado e nervos apertados, Mikoto percebeu que ela não estava em condições de pico. Apesar de ativar sua habilidade muitas vezes, seu alcance dificultado não conseguia detectar nada em sua vizinhança. Viine correu. Ela correu pelo corredor, desceu as escadas e saiu pela porta. Eu. As palavras que ela ouviu durante a reunião secreta. Cabe a nós tomar a decisão de protegê-lo. Ela não pode ficar com a gente. Ela é um monstro. A voz da garota Prum assombrou-a como uma maldição, apunhalando seu coração. Apesar de ser um monstro, ela também possuía um coração sensível à dor. Cada sílaba das palavras de Lily cortava profundamente dentro dela, exatamente como aquelas espadas aterrorizantes através de sua pele. Eu não posso estar junto com todo mundo. Eu não posso estar com o Bel. Seu lindo cabelo azul prateado tremulava atrás dela. A joia de granada em sua testa pulsava como se estivesse gritando no céu. Lágrimas translúcidas caíram de seus olhos âmbar. Bel. Bel. Onde está o Bel? Ela queria que ele dissesse isso. Isso não era verdade. Ela ansiava por ouvir essas palavras apenas mais uma vez. Vai ficar tudo bem. Ela ansiava por ver seu sorriso confuso, mas gentil, sentir seus braços ao redor dela. Ela queria que ele a segurasse e passasse os dedos pelo cabelo dela. Para negar tudo. Por favor. Viine procurou desesperadamente pelo menino com os olhos marejados. Aquele desejo de vê-lo a levou a fugir do único refúgio que ela já conhecera. Assustada pela presença de pessoas em cada turno, ela voltou muitas vezes pelas ruas de trás e escondeu o rosto sob o capuz do manto. Ela correu de cabeça para o desconhecido em uma busca frenética pelo sorriso brilhante que tinha queimado seu caminho em sua memória. Viine não está aqui! Gritou Bel no momento em que ele ouviu. Foi pouco antes do anoitecer. A mente do menino estava correndo sem parar desde o seu encontro com Deus e Kelos. Depois que ele correu para casa, seus medos se concretizaram, como se para zombar dele. Todos os membros da família haviam se reunido na passagem da frente, prontos para partir a qualquer momento. Bel congelou como uma estátua. Haruhime se lançou em uma profunda reverência em desculpas. Não tenho desculpa. Foi porque ela deixou a minha vista. Eu procurei com minha habilidade, mas não estou conseguindo nada. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Haruhime. Mikoto estava ao lado dela, oprimido e carrancudo. Sua habilidade, Yatano Black Crow, permitiu-lhe sentir monstros próximos que ela havia encontrado antes, mas Viine não estava na mansão. Na notícia de que o as no buraco fornecido pelos tatus de Mikoto não adiantava, Bel podia sentir o sangue drenando de seu rosto. Todos os pensamentos sobre Kelos haviam sumido de sua mente. Depois de explicar sua reunião secreta, que terminou abruptamente apenas alguns minutos antes, Lily cerrou os dentes e apertou a pequena mão em um punho. Vamos procurar. Mikoto, venha comigo. Bel decolou sem perder o ritmo. Sim. Mikoto partiu atrás dele enquanto ela respondia. Estamos chegando também. E também. Ela não pode ter ido longe. Espalhe-se e encontre-a. As vozes de Welf, Haruhime e Estia ecoaram pela entrada. Lily, no entanto, estava fora da porta sem uma palavra. Deixando sua casa completamente vazia, toda a família saiu correndo para a noite para perseguir a garota. A vida noturna envolverá completamente a cidade.
Depois que o crepúsculo desceu, as ruas ficaram mais cheias a cada momento. Aventureiros de volta da dungeon e todos os cidadãos que olham para relaxar depois de um dia de trabalho duro foram para os bares. Com o correr da noite a caminho, cada estabelecimento tinha suas portas abertas para convidar os clientes para dentro. O aroma de carne assada sobre o carvão e o conhaque pungente saía pelas ruas enquanto os bardos deliciavam as massas com belas melodias de suas harpas e apresentações animadas de flauta. Era uma equipe de entretenimento para o nariz e os ouvidos. Até os cantos mais calmos da cidade estavam ganhando vida. Viine assistiu tudo debaixo de seu capuz enquanto ela navegava por uma dessas ruas. Para ela, ver tantas coisas novas ao lado do grande número de humanos e semi-humanos na área era impressionante. No entanto, a curiosidade era a coisa mais distante de sua mente. A música por trás de cantos invisíveis, o tráfego constante de carruagens, até a inocente gargalhada de crianças brincando de tag na rua enviavam adrenalina por suas veias. A superfície de pedra da rua estava fria sob seus pés descalços. Escondendo-se inteiramente com o manto, ela estava com medo constante de que qualquer uma dessas pessoas puxasse uma espada contra ela a qualquer momento. Ela ficou fora de vista, mantendo-se à beira das ruas. Olhos ambarinos peneiraram a multidão de dentro do capuz, procurando pelo cabelo branco do menino. Em comparação com as principais vias de comunicação, esta rua era bastante estreita. Seu olhar passou primeiro pela multidão, depois foi para os becos e finalmente mudou para a área residencial no final. Então, quando ela estava examinando sua vizinhança imediata, ela viu isso acontecer. Uma carroça puxada por cavalos parou em frente à loja na esquina. Ela viu algo balançar quando o relincho do cavalo encheu seus ouvidos. Uma pilha alta de caixas estava prestes a desabar como uma casa de blocos de brinquedo. Uma das restrições deve ter se soltado. Ela não sabia dizer. Mas isso não mudou o fato de que a carga ia cair. Uma das crianças brincando na rua, um Shintrop completamente inconsciente, estava diretamente em seu caminho. Os olhos de Viine se abriram. Os outros ao redor dela que notaram assistiram com a respiração suspensa, muitos prestes a gritar um aviso. Várias caixas de madeira estavam prestes a cair em cima do garoto. Machucou. Isso certamente lhe traria dor. Muita dor. O suficiente para fazer a criança chorar. Exatamente como todas aquelas garras e lâminas fizeram com ela. Assim que esse pensamento passou por sua mente, seu corpo se moveu. Ponto de exclamação, baque. Viine saltou do chão e disparou em direção ao garoto como uma flecha. Ela correu para o lado da juventude tão rapidamente que ela poderia ter se teletransportado para o local. Quando ela viu a expressão de horror no rosto do menino, quando ele se tornou subitamente consciente de sua situação precária, ela se viu na frente das chamas furiosas do pássaro de fogo. Memórias do garoto que a salvaram relampejaram diante de seus olhos. Tenho que ajudar. Esse pensamento desencadeou uma reação em cadeia. O corpo de Viine mudou. Algo cresceu de suas costas. Sombras carnudas perturbadoras irromperam por baixo de seu manto, e sua pele azul claro rasgou-se junto com ele, e uma asa se estendeu. Um estrondo ensurdecedor abafou o sussurro da criança quando as caixas desabaram. Vários deles se abriram quando atingiram o pavimento de pedra. Uma vez que os ecos de estilhaçamento encheram a rua, os espectadores semi-humanos assustados que não se moviam começaram a gritar, atraindo ainda mais atenção. As caixas partidas e seus conteúdos estavam espalhados por toda a rua. Garrafas de cerveja e outro lixo rolaram pela cena enquanto a multidão avistava uma criança amontoada de medo sob uma figura que se expande como a boca larga de um predador. Suficientemente grande para engolir um homem inteiro. Uma asa única, com uma moldura azul clara e pele cinzenta. A asa distinta do rei dos monstros, um dragão. A rua que estava movimentada há poucos minutos ficou em silêncio. Viine segurou a asa em um arco de proteção e olhou para os pés. O menino não teve um arranhão graças ao seu escudo. Um imenso alívio inundou suas veias enquanto ela fazia contato visual com a criança assustada e movia os lábios.
Você está bem? Contudo, a voz de Vini se perdeu no grito do menino. Tudo que o menino aterrorizado podia ver eram olhos âmbar penetrantes e uma asa monstruosa que não pertencia ao corpo de uma pessoa. A criança semi-humana em pânico ficou de pé e correu, deixando Vini aturdida. Um monstro! Gritos rasgaram o ar um após o outro. O grito da criança foi a faísca que acendeu o caos na rua tranquila. Como a maré recuando, a multidão tentou colocar a maior distância possível entre Vini e eles mesmos. Até o cavalo ainda preso ao carro partiu a toda velocidade. Mães humanas puxaram seus filhos para longe. Um jovem lobisomem protegeu seu amante inconsciente com seu corpo. Um comerciante de pregos rechonchudos caiu no chão em estado de choque. Uma cacofonia de passos acompanhava um coro de gritos que se levantavam. Os espectadores estavam à beira do pânico. A esquina das duas esquinas foi engolfada por um turbilhão de terror. Vini, em completa perda de palavras, ficou no centro desse enorme semicírculo de pessoas. Uma arpia, não, uma sirene. O que está fazendo aqui? Os aventureiros da classe baixa, que estavam por perto, sacaram suas armas, mostrando prata. Vini ofegou e recuou com medo do metal afiado que a cercava, enquanto os olhos se enchiam de raiva e medo. Os últimos raios de sol vermelho iluminaram o misterioso monstro usando um manto rasgado. As únicas partes do rosto do monstro visíveis para os espectadores eram os dois olhos de âmbar afiados que espreitavam na escuridão sob o capuz e o brilho carmesim e sangrento de sua joia. Sem saber o que ela era, eles viram apenas um horripilante monstro de 3 olhos. O terror da multidão se transformou em ódio e nojo dirigido a um monstro de uma asa alado. Monstro. Um instante depois, uma mulher elfa jogou uma pedra. Atingiu Vini na cabeça e o capô não fez nada para impedir o golpe. Esse foi o gatilho. O pânico e a fúria atingiram um crescendo. Os espectadores enfurecidos pegaram projéteis a seus pés e os jogaram para ela. O monstro tremeu de medo quando uma chuva de pedras e rochas desceu sobre ela. Começou, monstro. Esta é a nossa casa. Volte para o seu imunda dungeon. Os mísseis se arqueavam pelo ar enquanto os pequenos que atacavam o pequeno monstro atavam suas palavras com ódio. O inferno que você está fazendo. Pare. Não fique bravo. Apesar de serem de classe baixa, os aventureiros da multidão sabiam o que os monstros alados podiam fazer e tentavam desesperadamente intervir. No entanto, a multidão não pôde ser parada. Uma avalanche de insultos furiosos foi derramada sobre o monstro que ousou pisar em seu território. O ódio inundou o antigo inimigo deles. Uau! Droga! Em outros lugares, algumas divindades notaram a comoção. Escalando edifícios próximos para uma melhor visão, eles assistiram a cena se desdobrar. Um fez uma careta, enquanto o outro estava preocupado com sua segurança. O último sorriu enquanto assistia ao espetáculo. Uma versão em miniatura da eterna luta entre homens e monstros do reino mortal estava se desenrolando diante de seus olhos. Isso dói. O grito suave do monstro sitiado não foi ouvido entre os implacáveis gritos da turba. Embora sua asa recém-brotada pudesse protegê-la das pedras, não podia fazer nada para protegê-la da aversão intensa. Seu coração chorou e o incessante vitriolo de suas palavras penetrou profundamente em sua alma. Lágrimas surgiram em seus olhos quando ela se encolheu. Bebel. Um monstro, aqui. Sim, apenas alguns quarteirões depois. No instante em que ele ouviu essas palavras, Bel se lançou do pavimento de pedra e rasgou as ruas. Sir Bel. Ele e Mikoto estavam procurando em equipe até aquele ponto, mas ele logo a deixou para trás. O vento assobiava por seus ouvidos e seus olhos se encheram de lágrimas mais rápido. Ele gritou consigo mesmo, dirigindo as pernas o mais forte que pôde. Vini. Quando o anoitecer desceu rapidamente pelas ruas da cidade, o coração de Bel pulsou atrás de suas costelas. Sangue queimava em suas veias. Ele correu pelas ruas, seguindo as instruções que tinha ouvido, bem como a crescente comoção em direção à localização da garota. Então, ponto de exclamação,
Lá estava ela, protegendo-se de uma chuva de pedras com uma grande asa que ele nunca tinha visto antes. No 7º distrito de Horário, em uma esquina do lado oeste-noroeste da cidade, longe do Central Park, Vinny estava sozinho, preso no centro de uma tempestade de antipatia forte o suficiente para intimidar até o próprio menino. Mestre Bell, Haruhime e Estia chegaram ao local quase no mesmo momento, seguido de perto por Welf e Mikoto. Eles pararam por apenas alguns segundos. Quanto a Bell, a visão das lágrimas caindo debaixo do capuz incendiou seu espírito. Ela está chorando. Vinny está chorando por ajuda. Ele avançou. Espera aí, Bell. O elfo chamou o menino que passava pela turba. Bell estava planejando proteger o monstro, em frente a essa multidão, na frente de divindades. Não haveria volta se ele fizesse isso com ela. Ele se tornaria tão odiado e temido quanto a garota fantástica. Mesmo assim, ele não prestou atenção aos pedidos de seus aliados. Ele não parava. Ele não podia abandoná-la. Bell fechou a poucos passos do Vinny lacrimoso. Contudo, uma sombra atravessou a multidão logo antes do menino. Ponto de exclamação. Não dando atenção às pedras, a pequena figura vestida correu para o lado de Vinny. Era um lindo elfo jovem, longos cabelos dourados escorrendo pelas costas. Ninguém esperava ver um semi-humano do tamanho de uma criança invadir a cena, e a multidão ficou com as mãos em surpresa. Agora que não havia pedras dolorosas caindo sobre eles, a misteriosa figura de 120 metros de altura usou o alívio para pegar a mão de Vinny. Os membros da Estia família ficaram tão chocados quanto o resto da multidão ao vê-la guiar o monstro em direção a um beco adjacente. Bell não era diferente, os olhos arregalando quando a garota elfa encontrou seu olhar, com olhos castanhos. Tudo clicado. Lily. Ela se disfarçou com sua habilidade mágica, Cinderela. A agilidade da mãe permitia que ela alcançasse a garota antes de qualquer outra pessoa. Enquanto ela arrastava a garota espantada para trás, a Lily velada gritou diretamente para Bell, para o quarto subterrâneo. Deixando com essa mensagem, Lily e Vinny desapareceram nas sombras escuras do beco. Bell, que havia limpado a multidão, teve uma epifânia enquanto a multidão estava tendo um ataque tentando processar o que aconteceu. Agora eu entendi. Lembrando onde eles estavam, Bell entendeu o verdadeiro significado da mensagem de Lily. Ele enviou Estia um olhar por cima do ombro, e ela confirmou sua compreensão com um forte aceno de cabeça. Isso é o que ela quis dizer. O elfo disse com um sorriso enquanto ele trabalhava também. Vamos indo. E para onde estamos indo? Lily havia omitido intencionalmente informações importantes de sua mensagem para impedir que outros encontrassem seu ponto de encontro, o que significava que Haruhime estava no escuro. Bell e os outros deixaram a multidão confusa para trás, partindo da cena o mais rápido possível. Para nossa casa escondida. O sol se pôs completamente, e agora uma lua azul pálida paira sobre a cidade no céu noturno. Eu posso dizer muito da luz prateada filtrada entre rachaduras nos escombros. Tiro os olhos do teto de má qualidade e olho em volta para a deusa, o elf, e todos os outros reunidos aqui na estreita sala subterrânea. Estamos na antiga casa de Estia família, uma câmara escondida sob uma igreja. Chegamos a essa área secreta subterrânea por instruções de Lily quando ela tinha Vinny a reboque. A igreja em si foi destruída por Apollo família durante o período que antecedeu o jogo de guerra, e fomos forçados a nos mover, mas comparado aos destroços no andar de cima, o porão ainda se parece com o que era antigamente. Isso foi um bom pensamento, Supporter, usando esta sala como um esconderijo. Lily ouviu falar sobre isso do Sr. Welf, quando ele voltou aqui para recuperar o item de Gota. Welf e eu voltamos aqui há um tempo atrás para recuperar o dinheiro e soltar itens, como o ID de Golias, que ainda estavam aqui. É uma coisa boa que não nos incomodamos em colocar os destroços de volta na entrada quando saímos, porque o caminho veio a calhar. Os pensamentos daquele dia passam pela minha mente enquanto ouço a conversa silenciosa de Lily e da deusa. Não há como alguém viver aqui, mas é mais do que suficiente para servir como ponto de encontro em uma emergência.
Há uma pilha de escombros diretamente acima, então acho que agora é a nossa base oculta. Eu me pergunto o que está acontecendo lá fora. Aposto que o clã já se envolveu. Mas decidimos ficar aqui até a poeira baixar. Sob e soluço. O choro suave ecoa por toda a sala subterrânea. A fonte é Viine, que atualmente está em contato comigo. Sua nova asa está dobrada em cima de suas costas, mas ainda é grande o suficiente para cobrir metade de seu corpo. Aparentemente, brotou quando ela tentou proteger uma criança desconhecida. A atmosfera é pesada. Todos, de Lili e o elfo encostados na parede, a Mikoto e Haruhime, no canto, e a deusa sentada na cama empoeirada, parecem mal-humorados. Viine e eu nos sentamos no meio do chão. A realidade da nossa situação ficou clara demais hoje. A natureza de Viine como um monstro. Além do que Lili e a deusa haviam nos alertado. A aura de animosidade em torno de monstros e homens, o ódio é esmagador. As pessoas não podem deixar monstros existirem. Suas presas, suas garras e as asas que lhes permitem fugir, todos inspiram medo e fazem as pessoas querer evitá-los a todo custo. Por outro lado, essa reação origina-se de uma época em que as raças superficiais pouco poderiam fazer para resistir às suas invasões durante os tempos antigos, um medo latente que se mantém até hoje. Monstros são inimigo. Essa verdade inegável nos impressionou a todos hoje. Viine olha para mim enquanto todo mundo olha para o chão. Pequenas mãos segurando minha camisa, suas bochechas azul claras manchadas de lágrimas. A garota se esforça para amarrar palavras junto com os lábios trêmulos. Eu posso não estar com Bel. Eu posso ouvi-la agarrar-se à fraca esperança em sua voz. Mas não posso dizer nada. Eu quero dizer que tudo ficará bem. Eu já disse essas poucas palavras tantas vezes, só que agora elas não saem. A verdade é demais. Viine olha para a expressão patética no meu rosto, contorcendo-se de tristeza. Tudo que posso fazer é abraçá-la. À beira das lágrimas, eu seguro seu minúsculo corpo o mais perto que posso. Pessoas e monstros não devem coexistir. Um olhar para a asa de dragão em suas costas me diz isso. A cortina da noite caiu, encobrindo a cidade na escuridão. No fundo de um beco, longe das ruas principais barulhentas, tudo estava quieto ao redor das ruínas de uma igreja que havia se desmoronado. A estátua de uma deusa, reduzida a pedaços na frente dos escombros, permanecia pacificamente silenciosa. Uma coruja olhou para os escombros, a silhueta iluminada pelo luar tranquilo. Padrões verticais percorriam suas penas brancas. Pousando em um corrimão de ferro no telhado de um prédio próximo, ele enrolou suas garras no alto do degrau. Assim como um de seus olhos brilhava à noite, ele abriu as asas e desceu do poleiro. Cruzando-se sob oceanos de estrelas que pontilhavam o céu noturno, o pássaro de repente desceu e se agarrou a um braço estendido, o do seu mestre. Então não adiantou nada. Uma figura vestida de preto, parada em cima de outro teto, recuperou a coruja, sua familiaridade, enquanto murmurava baixinho para si mesma. Suas luvas estavam cobertas com desenhos intrincados. Um cristal azul embutido entre eles brilhava com a mesma luz que o olho da coruja. Um longo suspiro soou sob o tecido escuro que ocultava completamente a verdadeira identidade do usuário. Eu admito que tinha esperança para eles, mas esse dia ainda está muito longe. A coruja fechou os dois olhos, como se simpatizasse com as palavras do mestre. A sombra negra olhou para o norte, de onde seu familiar havia chegado, e avistou a ruína da igreja. Não podemos demorar mais tempo. Seu olhar viajou em direção à lua. O resto é com você, Uranus. Então, sussurrou para os pilares de mármore branco do panteão abaixo de seus pés, sede da corporação.